nós vamos falar de mais dois sabotadores do emagrecimento. Para as pessoas que vêm acompanhando as minhas lives já sabem, né, que a gente vem conversando sobre o que vem te impedindo de alcançar o seu emagrecimento. E a gente sabe que o que nos impede de alcançar o emagrecimento são esses sabotadores, que são falas, pensamentos, tipo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, tá bom assim mesmo. É aquilo que vem atrapalhando. Lembrando sempre que eu explico que sabotar é o que atrapalha o meu processo de emagrecimento. As pessoas, elas sempre chegam para mim e falam: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Né? Na sexta-feira eu atendi uma pessoa que ela falou exatamente isso para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer, cara, mas eu não consigo fazer. E aí eu conversei com ela sobre essa questão dos sabotadores. Você tem que ter muito claro para você que esses pensamentos, essas ideias, elas são tão automáticas na sua vida que você muitas vezes nem percebe, nem identifica que você tem esses tipos de pensamentos. E esses pensamentos, eles te levam a quê? A sentimentos que vão levar a comportamentos que são automáticos, dispara, na hora que eu vejo eu já fiz, e muitas vezes eu nem me dou conta disso. Nessa semana eu fiz a devolutiva de um sabotador, dos sabotadores do emagrecimento para uma cliente, né? A devolutiva do teste dos sabotadores, e foi muito interessante que eu sempre, quando eu faço a devolutiva, eu falo dos 4 principais sabotadores, né? Vamos entender, existem 23 sabotadores do emagrecimento que já foram identificados, e aí quando eu vou dar a devolutiva, a gente sempre dá a devolutiva dos 4 principais, dos 4 primeiros que aparecem ali no teste. E quando a gente foi conversando sobre os sabotadores dela, ela falou para mim: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sou exatamente o que você está falando. É impressionante como que você consegue me mostrar exatamente o porquê que eu não consigo emagrecer. Eu sou isso aí mesmo que você está dizendo. Então, quando a gente faz o teste, é como se a gente estivesse fazendo um check-up dos seus pensamentos, né? E é muito legal. E isso foi um dos motivos de eu decidir trazer para vocês o conhecimento de quem são esses sabotadores. Como que eu escolhi os sabotadores, né? Eu, diante das minhas todas as minhas clientes, né, que fizeram o teste dos sabotadores, eu fiz um levantamento de quais são os principais sabotadores que aparecem. E aí eu depois desse levantamento eu escolhi aqueles que eu gostaria de trazer para que você tivesse conhecimento. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai conhecer mais 2 sabotadores do emagrecimento, né? Um desses sabotadores que eu estou trazendo hoje foi dessa minha cliente que eu atendi ela nessa semana que passou. Por que que eu decidi trazer? Porque esse é um sabotador que ele aparece, tá? Mas ele geralmente ele não está entre os 4 primeiros, né? A gente tem os 4 primeiros sabotadores lá do gráfico e depois aparecem mais 3 que são os 7 principais. Né? E aí o dela apareceu como quinto sabotador. E como ele sempre aparece entre os 7 principais, eu falei, eu vou aproveitar e vou levar esse sabotador, porque muitas pessoas vão estranhar o que eu tenho para falar hoje, tá? Por quê? Porque esse sabotador, ele age de uma maneira tão forte na vida das pessoas, que as pessoas acabam acreditando nele de uma maneira, como que eu vou dizer? De uma maneira como se ela fosse esse sabotador. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Então, vamos só relembrar. O sabotador do emagrecimento são falas, ideias, pensamentos, padrões de comportamento que eu tenho no meu dia a dia e que vão interferindo diretamente no meu processo de emagrecimento. Quando eu falo que ele está interferindo, ele está atrapalhando, né? Ele está favorecendo com que eu saiba o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, né? Então, ele vai nos ajudando
a não sair do lugar, né? Talvez a gente poderia dizer isso. E aí, quando a gente descobre os sabotadores que a gente tem, vai ficando mais fácil para a gente poder direcionar onde nós vamos chegar, o que que nós precisamos fazer para chegar onde a gente tanto quer, que no nosso caso aqui nós estamos falando de emagrecer. Então, quando as pessoas elas vêm e fazem o teste dos sabotadores comigo, então primeiro a gente descobre os sabotadores, depois a gente faz um trabalho para enfraquecer esses sabotadores. Algumas pessoas falam em destruir os sabotadores, mas eu prefiro a ideia de enfraquecer os sabotadores. Aí a gente começa a fortalecer novas crenças, novos pensamentos, novas ideias. Então, quando a gente está falando em conhecer, é porque a gente identifica e a gente muda, né? Então, quando a gente muda, a gente vai fortalecer novas ideias. E com isso, a gente vai criar uma nova realidade, que é a realidade do corpo magro. Então, como eu sempre falo em todas as minhas lives, em todos os meus posts, a gente sempre está focando no quê? Se eu mudo a minha maneira de pensar, o meu corpo, ele vai mudar. Então, eu não tenho dúvida, e eu acredito nisso a cada dia mais, pois eu vou vendo as mudanças que vão acontecendo com as minhas clientes. Tá? Então, hoje nós vamos falar de mais 2 sabotadores do emagrecimento. O primeiro sabotador do emagrecimento, ele se chama apego à autoimagem. Por que que eu falei que isso algumas vezes gera um pouco de confusão, de polêmica entre as pessoas? Porque esse sabotador, ele está diretamente ligado à ideia de que eu sou assim, eu gosto de mim assim, né? Que é esse apego à autoimagem. Por mais que quando você coloca aquela calça, ela fica meio apertada, você fala para você, não, tá bom assim. E essa ideia é uma ideia que ela surge, que ela aparece porque você se frustrou muito no seu processo de emagrecimento. Então, você tentou várias vezes emagrecer, é assim que acontece com a maioria das pessoas que tem esse sabotador. Ela tentou emagrecer várias vezes, e aí, como ela não conseguiu, ela começa, eu vou usar entre aspas, a aceitar aquele corpo que ela tem. Então, ela começa a ter pensamentos tipo, as pessoas dizem que é melhor eu ficar do jeito que eu estou, as pessoas gostam de mim mais gordinha. Eu já me acostumei a ficar dessa forma, né? E ele aparece com muita frequência nos pacientes de bariátrica, de cirurgia bariátrica. Porque como o emagrecimento ele acontece muito rápido, né? Quando a pessoa faz a cirurgia, a pessoa ela tem dificuldade de se reconhecer magra, e aí ela começa a sabotar o processo do emagrecimento para que ela possa voltar àquela imagem que ela tem registrada. Né? Então, muitas pessoas não emagrecem, não conseguem emagrecer porque elas estão ligadas, elas estão apegadas à imagem que ela tem, daquele corpo que ela tem. Então, quando ela começa a emagrecer, ela começa a enxergar que aquilo não é ela. Ela começa a gerar uma que a gente chama de uma certa estranheza. E isso faz com que ela comece a ter pensamentos para que ela volte a engordar. Né? Algumas pessoas falam para mim, Karine, isso não faz sentido nenhum, tá? Por quê? Porque o que a pessoa mais quer é realmente emagrecer. Mas entendam uma coisa, o que a pessoa mais quer é emagrecer, mas ela não sabe como lidar com o ser magro. E isso é um fator que é muito importante, que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado, porque senão a pessoa vai ter muita dificuldade, né? As pessoas falam para mim, eu tenho uma cliente que fala, o meu sonho é usar aquele vestido azul, né? Tem lá o tal do vestido azul de uma das minhas clientes lá. Meu sonho é usar esse vestido azul, mas só que muitas vezes ela não consegue se enxergar no vestido azul. Por quê? Porque o vestido azul vai expor ela a algumas situações que ela não sabe como lidar com elas. Tipo, ela vai chamar mais atenção, os homens vão olhar para ela de uma maneira diferente, ela pode começar a ser desejada por outros homens que não o marido dela, e ela não vai saber como lidar com isso. Então, é mais fácil ficar apegada àquela imagem que eu estou acostumada. Então, esse sabotador é um sabotador
que faz com que as pessoas desenvolvam crenças sobre elas mesmas, sobre a ideia de que tá bom assim. Se eu ficar muito magra, eu já tive várias clientes que falaram para mim, se eu ficar muito magra, eu vou ficar velha, eu vou parecer que tô doente. Ó. Isso é um apego a essa imagem. E aí, que tipo de sentimentos que a pessoa tem? Tristeza, ansiedade, um aumento do nível de estresse. E aí ela começa a contar mentiras para ela. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou. As pessoas precisam me amar do jeito que eu sou, né? Só que o quanto que ela realmente está aqui dentro apegada, o quanto ela realmente quer estar daquela maneira. Isso é uma pergunta que a gente sempre faz, né? O quanto você não está desse jeito porque você se frustrou tanto para ser de outra maneira que aí você desenvolve uma ideia de incapacidade, aí eu vou e me conformo. Será que isso faz sentido para ti? Será que você consegue perceber, que você consegue identificar isso na sua vida? Então, esse é o nosso primeiro sabotador. O segundo sabotador de hoje, que é um sabotador que ele é muito, muito comum, e eu falo em, meu Deus, em várias das minhas clientes, que se chama atividade física. Aff, o que é isso de atividade física? Esse sabotador é aquele sabotador das pessoas que têm uma ideia de que fazer atividade física é ruim. Fazer atividade física é chato, fazer atividade física é uma obrigação. Eu tenho que fazer atividade física para emagrecer. Começam a ter esses tipos de ideias que vão fazer com que ela acredite que eu não gosto, atividade física não é para mim. Aquelas pessoas que têm a ideia de que academia não é o meu negócio. Só vai na academia as pessoas que querem ficar bombadas, né? Ou uma outra ideia que é muito, muito comum. Eu já escutei isso várias vezes, né? Eu vou na academia para quê? Para ficar me expondo, para eles ficarem olhando para mim. Você já viu quem está na academia é sempre quem é magro? Então, olha que mentira isso, né? A academia é apenas um lugar que a gente tem para poder exercitar o nosso corpo. Só que as pessoas, elas criam uma ideia equivocada de que se estiver lá, elas vão estar expostas. E isso faz com que ela se afaste da questão da atividade física. E aí nós precisamos começar a refletir o quanto realmente a atividade física é uma obrigação. O quanto realmente a atividade física é sofrimento. O nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina. Toda máquina que fica parada vai enferrujar. Então, a gente não faz atividade física para emagrecer. A gente faz atividade física para a gente se manter ativo, para a gente se manter ágil, para a gente dar conta de abaixar, para a gente conseguir subir uma escada e não ter tanta dificuldade assim, para melhorar o nosso condicionamento físico. Então, a atividade física, ela vai muito além. E como que eu posso acreditar que as pessoas que estão lá na academia, elas estão lá olhando o que eu vou fazer ou como eu estou lá? Isso não faz sentido. Mas esse sabotador, quando ele traz essas ideias, ele faz com que a gente acredite que aquilo ali não é para mim. Eu lembro que eu tinha um amigo, quando eu era mais jovem, que ele falava para mim assim: ah, eu não vou caminhar. Aí eu falava, por quê? A gente caminhava e tal, né? Eu tinha um pessoal que eu caminhava, e ele falava, não, eu não vou caminhar. Eu falava, por que que você não vai caminhar? Ele falou, ah, porque se a gente começa a caminhar, daqui a pouco a gente toma gosto. Não faz sentido. Isso não faz sentido. É uma forma, atividade física é uma forma de eu encontrar, de eu exercer ou exercitar na realidade, essa é melhor essa palavra, exercitar o meu corpo. E aí eu fico com alguns sentimentos, né? A pessoa que tem esse sabotador, ela tem alguns sentimentos que estão relacionados à vergonha. Ah, eu não vou lá porque vão ficar me olhando. Ah, e se eu não conseguir dançar direito, às vezes a pessoa vai fazer alguma aula que tem dança, né? Vão rir de mim. Entenda uma coisa, as pessoas estão na academia, estão fazendo atividade física para exercitar o corpo. Ah, a pessoa pode olhar, a pessoa pode pensar alguma coisa, mas você também pensa.
Não é isso que vai nos impedir de fazer o que a gente precisa fazer. Então, sentimentos de vergonha, sentimentos de incapacidade, sentimentos de inferioridade, sentimentos de tristeza, isso são emoções que as pessoas têm que estão vinculadas a esse sabotador atividade física. Agora, você já parou para pensar que as pessoas que fazem atividade física regularmente, elas acabam tendo uma qualidade de vida melhor? E eu não estou falando de estética, eu não estou falando de emagrecimento, eu estou falando de uma maneira geral, porque quando a gente faz atividade física, a gente libera hormônios que nos ajudam a nos sentir um pouco melhor. Eu sempre brinco na atividade física, às vezes eu não estou querendo ir hoje, eu não estou querendo fazer hoje, e eu sempre penso, depois que eu terminar, eu vou dizer, ainda bem que eu vim. E eu tenho certeza que isso acontece comigo e acontece contigo também. Então, não permita que esse sabotador da atividade física te coloque longe do que você precisa fazer. Agora, você precisa fazer para quê? Para se sentir bem. Você precisa fazer para alcançar aquilo que você quer. Eu vi um postzinho em algum lugar que falava com relação à disciplina, né? E aí eu até fiz um questionamento num grupo que eu participo. O que realmente é disciplina? Disciplina nada mais é do que você fazer o que você precisa fazer. Ou não, eu não quero na atividade física hoje, eu não vou. Você não vai estar sendo disciplinado com aquilo que você se propôs. Então, reflitam sobre isso, né? Esse sabotador, ele é muito comum, eu vejo muitas pessoas sedentárias, pessoas que não fazem nada para exercitar o corpo. E não necessariamente são pessoas que estão acima do peso, tá? São pessoas que não conseguiram ainda entender a importância de estar em movimento. E aí, quando a gente fala de atividade física, a gente pode pensar em qualquer tipo de atividade física. Pode ser caminhada, corrida, andar de bicicleta, fazer natação, ir na academia, fazer musculação, fazer algum tipo de aulas de dança, exercitar o corpo, exercitar em casa. É isso que a gente precisa. E você pode conseguir. Se você descobrir esse sabotador, trabalhar com esse sabotador para a gente enfraquecer esse sabotador, fortalecer a sua nova crença, os seus novos pensamentos com relação que a atividade física é necessária, que a atividade física faz bem para mim, e com isso você vai criar uma nova realidade na sua vida. Então, entenda muito claramente que quando a gente está falando, quando eu estou ensinando aqui para vocês sobre os sabotadores, nada mais eu estou fazendo que apontar o que vem acontecendo, que não está te ajudando a emagrecer como você quer. Será que isso faz sentido para ti? Será que você consegue entender que quando você tem acesso aos seus sabotadores, você reconhece eles, tudo fica diferente na sua vida, porque agora você sabe, é isso que está acontecendo? Então vamos pensar, vou dar um exemplo bem bobo para você entender o que eu estou falando dos sabotadores. Talvez dentro da sua geladeira, em algum momento, você teve algum alimento que não estava com um cheiro bom, que tinha estragado dentro da geladeira. E aí ele começou a dar um cheiro ruim aí. Toda vez que você abre a geladeira, tinha um cheiro ruim. O que você faz? Você vai deixando aquilo lá? É isso que você faz? Tenho certeza que não. Você vai lá na gaveta das verduras, você vai na gaveta lá do presunto, do queijo, você vai procurar o que não está cheirando bem. Você vai fazer o quê? Você vai tirar aquilo, você vai remover aquilo para poder voltar a ficar novamente cheirosa a sua geladeira. No processo de emagrecimento não é diferente, você descobre o que está acontecendo, o que está te trazendo essa sensação desagradável. E aí a gente tem a possibilidade de tirar isso. Então agora você está reconhecendo que existem sabotadores, pensamentos, falas, ideias, comportamentos que são automáticos que estão te tirando de onde você deveria estar, que é vivendo o seu processo de emagrecimento para alcançar o que você tem, o que você quer. Eu brinco que é simples assim, mas a gente tem um caminho, que é o processo que a gente precisa passar. Será que fica claro para você?
Eu espero mesmo de coração que você tenha aproveitado, né, essas 3 semanas que estivemos juntas falando desses sabotadores. Eu espero que você comece a se identificar, comece a perceber quais são os seus sabotadores. Se você precisar de ajuda para identificar verdadeiramente quais são, colocar em ordem os seus sabotadores, é só você me procurar, que aí eu posso te ajudar a identificá-los através do teste dos sabotadores. E aí hoje eu tenho 2 notícias muito, muito boas. A primeira notícia é que eu estou deixando aqui o link do meu e-book, A Técnica Infalível das Pessoas que Pensam Magro, totalmente gratuito para que você tenha acesso a ele e você possa começar a aprender, na realidade, a responder a esses pensamentos que podem não estar te ajudando no processo de emagrecimento. E a segunda notícia é que dia 1º de outubro, sem ser essa terça-feira agora, na outra terça-feira, eu vou fazer uma aula fantástica. Terça-feira, dia 1º de outubro, às 20h05, eu vou fazer uma aula fechada, então logo a gente vai estar disponibilizando o link para que você tenha acesso para participar dessa aula, em que eu vou ensinar apenas para as pessoas que estiverem na aula, né? Então não vai ser disponibilizado, não vai ficar gravado para depois entrar aqui no Face, no Insta, não, tá? Vai ser apenas para essas pessoas que participarem. Eu vou ensinar como lidar com a sua vontade de comer, né? Eu tenho certeza que esse tema ele vai ajudar muitas pessoas. Eu ensino essas técnicas apenas nos meus grupos de emagrecimento, mas eu decidi trazer isso para uma aula fechada em que eu vou fazer. Então fique muito atenta, que logo a gente vai estar disponibilizando aqui para que você possa se inscrever e participar dessa aula. Eu quero muito, muito que você esteja comigo no dia 1º de outubro, uma terça-feira à noite, às 20h05. Eu conto com a participação de vocês, porque eu tenho certeza que você vai surpreender com técnicas muito simples que você pode usar e melhorar muito ou acabar com essa vontade que você tem de comer algumas coisas que você não sabe o que você vai fazer, e na hora que você percebe, você já comeu.